Estão vendo a minha tela aí, né? Vamos lá. Então, na semana passada a gente falou das características, das definições de cada nomezinho que tem na genética, que é isso que eu acho muito importante a gente lembrar, tá? Agora a gente vai falar da primeira lei de Mendel. Bom, a primeira lei de Mendel, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: Mendel, ele é considerado pai da genética, mas ele não tinha noção do que era genética, tá? Ele trabalhou tudo simplesmente baseado em característica e ele chamava o que hoje a gente conhece como genes, ele chamava de fatores. Ele não tinha noção do que era a genética, tá? Não, tinha, não fazia noção de onde estavam esses fatores. Enfim, a experiência que ele fez, ele conseguiu perceber o seguinte: ele conseguiu denominar nessa primeira lei, que é a lei da segregação dos fatores. Ele fala o seguinte, que toda característica do nosso corpo, tá, é determinada por um par de fatores. Ou seja, toda característica do nosso corpo é determinada, hoje nós conhecemos, é determinada pelos cromossomos homólogos, sendo que um vem do pai, outro vem da mãe. Ok. Então, toda característica é determinada por um par de fatores que são separados na formação dos gametas, ficando em dose simples. O que a gente já aprendeu? Mitose e meiose. E na meiose, a gente viu que existe a separação desses cromossomos homólogos. Então, essas características ficarão em dose simples. Né? Mendel não tinha ideia do que ele estava falando, do nome dessas estruturas que ele estava falando, mas ele conseguiu perceber isso de acordo com os estudos. Tá? Agora, vamos aos estudos. Primeira coisa que tem que fazer não existe se, nossa, tem que saber as características da ervilha, não. O que você tem que saber para as provas de vestibular, que pode ser que pergunte, é por que Mendel utilizou as ervilhas como seres de estudo, né? Ele utilizou as ervilhas porque as ervilhas, já até marquei, botei aqui, as ervilhas têm fácil cultivo, ou seja, ele conseguia cultivar com certa facilidade, conseguia realizar a fecundação dessas plantas com certa facilidade, tá? As características puras, vamos dizer assim, as características que hoje a gente conhece como homozigotas, elas eram bem marcantes, tanto que eu tenho aqui a forma da semente lisa e a outra forma era totalmente enrugada, totalmente ondulada. Ela podia ser amarela ou podia ser verde. Então, eram cores não, perdão, eram características bem marcantes, o que facilitou o estudo também, tá? Outra característica é a rapidez dessa reprodução, a rapidez dessa criação, desse grande número de prole. Porque, para pensar, ele poderia estudar algum tipo de característica em seres humanos, ele não teria tempo hábil para entender isso, tá? Então, são essas características da ervilha, né, da planta, que fez com que ele conseguisse trabalhar com elas, tá? Que é o fácil cultivo, as características marcantes, ou seja, as características são bem visíveis, fáceis de perceber, o grande número de prole, ou seja, eu tinha muitos exemplares de filhotes, vamos dizer assim, para poder estudar, porque esse estudo foi, basicamente, Mendel foi um estudo estatístico, tá? Lógico, ele mexia com a reprodução, sim, ele conseguia fazer a fecundação artificial, né, por conta dos aparelhos reprodutores bem expostos, ou seja, as flores, tá? Porque tinha fácil manuseio. Só que, para que ele entendesse todas essas características, essa separação de fatores, vamos dizer assim, não a palavra de lá, ele usou para que ele entendesse todas essas características, ele acabou usando muitos dados estatísticos, quer dizer, ele conseguia ver em 100 filhotes, em 100 plantas filhas, vamos dizer, quantas tem característica de ervilha verde, quantas tem amarela, então ele fez um dado estatístico, tá? Então ele utilizou a ervilha justamente porque era fácil o manuseio de verificação, de cruzamento, de fecundação, enfim. Ele utilizou assim, ok? Até aí, ok? Ok. Vamos lá.
O que ele fez? Diante de todo o estudo que ele fez, de todas as características, lisa, rugosa, amarela, verde, a gente usa mais para estudar a cor da semente, tá? Mas assim, só mesmo para a gente poder visualizar. Vamos lá. Pegou duas gerações puras. O que a gente chama de puras? Homozigotas. Ou seja, homozigota dominante ou homozigota recessiva. Ao longo dos estudos, ele conseguiu determinar as gerações puras. Ele percebeu que tal planta amarela era pura e tal planta verde era pura, tá? Isso ao longo dos estudos deles, tá? Então, quando eu falo pura, gente, toda vez que eu falo pura, eu estou falando que eles são homozigotos, tá? Só que ele conseguiu determinar ao longo dos estudos que eu tenho uma geração pura que é amarela e eu tenho uma geração pura que é verde. Tá? Ok? Geração pura homozigota. Se eles são diferentes, ou seja, se eles são diferentes, um é dominante e o outro é recessivo. Tá? Então, isso ele conseguiu perceber aqui. Ok? Bom, fez o cruzamento. Fez aquele quadrinho bonitinho, de pinê, né? Vezão, vezão, vezinho, vezinho. Se a gente for cruzar, eu vou ter o quê? Ó? Vezão, vezinho, vezão, vezinho, vezão, vezinho, vezão, vezinho. Concorda comigo? Porque eu vou ter 100% o quê? Heterozigoto, tá? Então, o cruzamento de duas gerações puras, uma dominante e uma recessiva, o resultado sempre será o quê? 100% heterozigoto, ok? Então, o primeiro casal puro a gente chama de geração parental, tá? Bom, aí eles tiveram a F1, a primeira prole. Ok, a primeira prole 100% heterozigota. Ok. Só que aí ele percebeu o seguinte, 100% heterozigota, ok. Mas ela é toda amarela. Ou seja, o dominante é amarelo. Tá? Ok. O que Bendel fez? Ele fez uma autofecundação da F1. Ele cruzou uma F1 junto com outra F1, com a mesma característica genotípica. E fez o cruzamento. Aí, nesse cruzamento, ele pôde perceber que eu tive todos os resultados, tá? Se a gente for fazer o cruzamento, deixa eu passar para a próxima tela, que fica mais fácil. Vamos lá. A prole da geração parental é o quê? Usando a característica semente amarela e semente verde, tá? Exatamente o que eu já fiz ali, mas aqui está muito mais bonitinho, tá? Ele cruzou duas gerações puras, tá? Uma pura de uma cor, outra pura de outra cor, no caso, dominante amarela e recessivo verde. Fazendo o cruzamento, ele teve 100% de quê? 100% de heterozigoto. Todos os resultados. 100% por quê, gente? Olha, tem um resultado, dois resultados, três resultados, quatro resultados. Então, esses quatro resultados correspondem a 100% dos resultados possíveis, ok? Bom, na F1, o que ele faz? Ele faz uma autofecundação da F1. Vai cruzar Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. E está aqui o cruzamento. Deste cruzamento, eu tenho um resultado de 4 Vzão, Vzão, dois resultados de 4 Vzão, Vzinho e um resultado de 4 Vzinho, Vzinho. É um cruzamento simples. A gente falou do quadro de Pinê na última aula. É um cruzamento simples. Só que neste caso eu tenho todos os resultados. Tá? Olha só a prole, a F2, o resultado do cruzamento de F1. Tá? Eu tenho 1 sobre 4. Eu tenho 4 possíveis resultados. Então, eu tenho 1 sobre 4 de Vzão, Vzão. Concorda comigo? Professora, eu acho, a senhora chegou a explicar esse slide, eu acho que eu te confundo. Então, alguém confirma, por favor, que eu vou explicar esse slide. Não sei se E agora você me pegou. os mesmos quadros. Não, eu usei os mesmos quadros.
Teve essa comparação também do genótipo e do fenótipo. Sim, sim, porque eu expliquei o que que era isso. Ah, tá. Então não tô fazendo confusão, não. Agora, não, agora eu tô colocando na prática, entendeu? Ah, entendi. Tá. Não tem problema não, realmente, os quadros são os mesmos, mas são até da mesma cor, mas o cruzamento, é para você ver que o cruzamento não vai mudar. O que vai mudar é o conceito do que você vai utilizar, tá? Então, eu tenho um resultado de 4 que corresponde a 25% de vesão-vesão. Dois resultados de 4 que corresponde a 50% de vesão-vezinho. E um de 4 que é o vezinho-vezinho, ok? Bom, quando eu falo proporção genotípica, genótipo, eu estou falando do parzinho dos genes alelos, ó. Eu estou falando dos genes alelos, estou falando do gene. Então, eu tenho a proporção genotípica da primeira lei de Mendel, a proporção de 1 para 2 para 1, tá? Porque eu estou falando de pares. Eu estou falando dos pares do cromossomos homólogos, eu estou falando dos pares dos genes alelos, tá? Quando eu falo do fenótipo, que é a característica, aí muda a figura, por quê? Porque em dose dupla ou em dose única, o dominante, ele sempre vai prevalecer característica. Então, neste caso aqui, eu tenho o quê? 75% ou 3/4 de semente amarela e 1/4 de semente verde. Então, a proporção é 3 para 1. Ok? Até aí, tudo bem? Sim. Nós fizemos sim. Vocês lembram desse exercício? Sim, Eu professora, na lembro. última aula você chegou a introduzir a lei de Mendel. Ah, eu não falei de cruzamento teste. Tá bom, não tem problema não, que é bom que eu venha aqui no cruzamento teste agora e faço assim. O cruzamento teste, só para vocês voltarem aqui. Não tem problema não, realmente eu falei. Quando eu pego esse desenho, deixa eu apagar esse. Quando eu pego esse slide aqui, como que ele chegou a essa característica aqui? Como é que eu sei que os puros são dominantes, os puros dominantes? Quem é dominante, quem é recessivo, tá? Isso acontece pelo cruzamento teste, porque toda vez que eu quero saber se um indivíduo dominante é homozigoto ou heterozigoto, é só eu fazer um cruzamento com o indivíduo com caractere homozigoto recessivo, entendeu? Quando ele é dominante, tá? E eu não sei se ele é homozigoto, se ele é azão-azão ou azão-azinho, é só eu cruzar com um recessivo e, lógico, analisar o resultado. Porque, olha só, se eu cruzar um dominante, ou o quê? Semente amarela. Agora, se eu cruzar um dominante heterozigoto, a semente verde vai aparecer. Então, a partir do cruzamento teste, eu consigo descobrir, tá? Se aquele que é dominante, ele é homo ou heterozigoto, ok? Até aí tudo bem? Sim. Tá? Então, assim, apareceu alguma questão, eu não sei se ele é homozigoto ou se é heterozigoto, é só fazer o cruzamento teste, que é cruzar com recessivo, a característica recessiva. Professora, Tá? fazer esses dois cruzamentos, tanto dos dois e depois o outro com o heterozigoto? Não, o que acontece? Por exemplo, um exemplo de exercício. Em um cruzamento com uma ervilha amarela, feito com uma ervilha verde, eu tive resultado 100% amarela. Qual que é o genótipo da ervilha amarela? Se eu tive 100% amarela, o genótipo só pode ser o quê? Vesão-vesão. Agora, em um cruzamento de uma ervilha amarela com uma ervilha verde, eu tive 50% amarela, 50% verde. Opa! Então, essa ervilha amarela, ela é
heterozigota, ela não pode ser homozigota, que se fosse homozigota seria resultado somente amarelo, entendeu? Entendi, agora entendi sim. Entendeu? É só mesmo para você fazer um teste, vamos dizer assim, ok? Posso passar? Pode sim. Heredograma. Bom, o heredograma, gente, ele é um estudo gráfico de uma característica dentro de uma genealogia de uma família, tá? Então, ele vai analisar o comportamento de alguma característica dentro daquela família, tá? E esses aqui são os símbolos mais básicos, vamos dizer assim, mais básicos não, os mais básicos que você tem que guardar no seu coração é isso aqui, ó. Esses dois aqui, que quadradinho é masculino e redondinho é feminino, tá? Quando ele está todo pintadinho, ele está afetado. Aqui nesse caso ele é heterozigoto, mas pouquíssimo se usa isso aqui, tá? Portador de algum tipo de doença, a gente vai falar um pouquinho mais quando tiver na herança ligada ao sexo. Quando eu tenho essa ligação aqui, eu tenho um casamento, no caso aqui é um acasalamento, tá? Quando eu tenho dois risquinhos, casamento entre parentes. Tá vendo aqui como que está mostrando esse heredograma aqui, ó? Aqui eu tenho a geração 1 e geração 2. Aí da geração 1 eu tenho o indivíduo 1 e 2. É assim que eu faço a leitura, tá? Da geração 2 eu tenho o indivíduo 1, 2 e 3 e assim por diante, tá? Mas durante os exercícios a gente vai perceber melhor, tá? Gêmeos é quando eu tenho um triângulozinho, ou seja, eles têm nascimento no mesmo dia. Quando eles são monozigóticos, ou seja, idênticos, eles ainda têm uma ligação entre eles aqui, tá? Quando eles são gêmeos dizigóticos, pode ser um menino e uma menina, por exemplo, aqui, tá? Eles não têm que ser geneticamente idênticos, tá? Bom, o restante é pouquíssimo usado, mas vamos aos exemplos que é muito mais fácil a gente entender, tá? Mas uma coisa que vocês não podem deixar de entender nunca é que quadradinho é sexo masculino e a bolinha é sexo feminino, tá? Quando a gente fala que ele é afetado, significa que ele é afetado com a característica em questão, tá? Com a característica em questão. Não significa que ele é doente, não significa que a característica é ruim, não significa que ele é recessivo, não significa nada, tá? Isso vai depender do exercício. Só significa que ele tem a característica. Tá? Afetado tem a característica e branquinho não tem a característica. Não significa que a característica seja uma coisa ruim. Tá? Porque muitos dos erros de vocês é achar que o afetado ou é doente, quando aparece uma doença, ou o afetado ele é recessivo. Não, não significa, tá? Depende muito do exercício. Então, a genética, gente, você tem que ver o que o exercício está te dando. Sempre isso, tá? Vamos lá. Primeiro exemplo aqui. Aqui eu tenho um heredograma. A primeira coisa que eu quero ensinar para vocês é o seguinte. Em um heredograma, dá para entender que isso aqui é um... Aí, gente. Professora, pode repetir? Aqui, em um heredograma, dá para entender que isso aqui é um casal? Isso daqui é um casal, isso daqui é um casal, esse daqui é outro casal. Tá? Sim. Esses aqui embaixo são filhos, porque eles vêm de quem? Do casal aqui de cima, ó. São filhos. Tá? Então, na geração 1, na primeira geração, eu tenho indivíduo 1 e 2. Na segunda geração, eu tenho indivíduo 1, 2, 3 e 4. Na terceira geração, eu tenho indivíduo 1, 2, 3 e 4 também. Bom, é sempre assim? A maioria das vezes, os heredogramas, eles vêm dessa maneira, tá? Mas existem heredogramas que ele vai numerar todos os indivíduos. 1, 2, 3, 4, entendeu? Eles podem numerar. Porque às vezes eles vão querer que você descubra qual que é o genótipo daquele indivíduo. Entendeu? Agora, a primeira coisa que eu quero ensinar com vocês, se vocês bateram o olho no heredograma, vocês têm que pensar o seguinte: onde eu tenho casal com características iguais? Aqui eu tenho características iguais? Não. Um é afetado e o outro é normal. Aqui eu tenho características iguais? Também não. Um é afetado e o outro normal. Ok? Ok. Eu tenho sempre que ir direto
aquele casal que tem características iguais. Opa, aqui, ó. Pai e mãe com características semelhantes. Beleza. Este pai e mãe com características semelhantes tiveram 2 filhos. Um menino e uma menina. Porém, esse menino é o quê? Diferente dos pais, não é? Sim. A menina não, a menina é igual. Toda vez que eu tiver essa situação em que pais iguais possuem, tá? Pais iguais possuem um filho com característica diferente, sempre, sempre, sempre vai ser isso aqui, ó. O filho é a característica, o filho diferente tem a característica recessiva e os pais têm, na verdade, os pais são heterozigotos, tá? Aqui não apareceu ainda, mas aqui seria os pais são o quê? Azão, azinho, azão, azinho. Sempre isso vai acontecer, tá? 2 pais iguais com um filho, um que seja diferente, eu posso ter 10 filhos ali. Se tiver um diferente, os pais são heterozigotos e aquele filho, aquela característica é recessiva. Ok aí? A gente vai fazer outro exemplo, tá? Ok, dá para entender. Agora, partindo daí, o que aconteceu? Eu sei quem é dominante e sei quem é recessivo. Ok? Eu sei quem é dominante e sei quem é recessivo. Beleza. Aí eu já consigo fazer essa separação de quem é dominante e de quem é recessivo. Eu sei que o afetado é dominante e o recessivo é o branquinho. Beleza. É só eu ir colocando no restante. Ó, eu tô colocando esse A risquinho porque eu não sei se é homozigoto ou se é heterozigoto, tá? Vamos lá. A e o restante branquinho é o quê? Tudo azinho, azinho. Beleza. Agora vamos lá. Deixa eu apagar a tinta aqui de novo. Bom, eu sei que eles são dominantes. Eu sei que os escurinhos, os afetados, são dominantes. Tá? As bolinhas pretas são dominantes. Bolinhas e quadradinhos pretos são dominantes. Por conta dessa característica que eu mostrei. Ok. Só que eu não sei se eles são dominantes homozigotos ou se eles são heterozigotos. Aí eu vou começar a fazer a análise do heredograma. Tá? Bom, se 2 pais têm um filho azinho, azinho, concorda que um azinho vem de um, outro azinho vem do outro, não vem? Sim. Então, um azinho vem daqui, o outro azinho vem daqui. Então, eu sei que eles são heterozigotos. Esse aqui eu já tinha falado para vocês, né? O que eu tenho aqui? Eu fiz tudo bonitinho. Então, eu sei que eles são heterozigotos, beleza. Tá? Agora, será que eu consigo ver o indivíduo 2,1 e o indivíduo 2,3? Eu consigo por quê? O indivíduo 2,1 casou com uma homozigota recessiva, ok? Só que eles tiveram filhos o quê? Homozigoto recessivo. Para que tenha azinho, azinho, um azinho tem que vir da mãe, porque a mãe só pode dar azinho. E o outro azinho? O outro azinho vem do pai. A mesma coisa vai acontecer com esse casal 3 e 4 aqui. Se eu tenho um indivíduo que é homozigoto recessivo, ok, mas eles tiveram filhos que são recessivos também, um azinho obrigatoriamente tem que vir de quem é recessivo, tá? Só que o outro azinho tem que vir de quem? Da mãe. Conseguir neste heredograma determinar todo o genótipo, tá? Nota que eu não falei nada de característica, só falei de genótipo. Ok aqui? Ok, professora. Vamos a essa outra aqui. Agora fala para mim. Eu posso usar esse casal aqui como referência? Eu não posso usar esse casal como referência, por quê? Porque eles têm características diferentes. Aqui eu vou usar este casal aqui, ou este, né? Que são o quê? Características iguais, mas possuem filhos com características diferentes. Então, uma característica tem que ser dominante e a outra recessiva. Se as características são diferentes, pensa comigo, eu estou falando de dominância e recessividade. Se as características são diferentes, um é dominante e o outro é recessivo, tá? Vou apagar de novo. Mas aí eu vou no mesmo esquema. Se eu tenho 2 casais com a mesma característica e tem um filho com uma característica diferente, o casal
é dominante heterozigoto e o filho diferente ele é recessivo. Neste caso aqui, o quadradinho e a bolinha branquinho são dominantes e os afetados, que são as bolinhas e quadradinhos pretos, são recessivos. Aí eu consigo marcar todo mundo. Ok? Consigo marcar todos os meus recessivos. Por quê? Porque eu já tenho. Tá? Só que esse casal 3 e 4 acontece a mesma coisa, não acontece? São dois casais iguais, duas características iguais no casal, com um filho diferente. Então acontece a mesma coisa. Eu também sei que eles são heterozigotos. Até aí, tudo bem? Conseguiram perceber o que aconteceu? Sim, até aí tá tudo tranquilo, professora. Então tá. Então vamos lá. Aí eu vou tentar descobrir agora os dominantes. Eu sei que o quadradinho branquinho, ele é dominante. Só que eu não tenho como determinar de todo mundo. Tá? Não tem como determinar de todo mundo. Mas vamos tentar. Primeiro, primeiro esse 1 aqui, esse indivíduo 1, 1. Eu tenho como determinar? Eu não vou ter como determinar, porque tanto o cruzamento azão, azão, ou com cruzamento azão, azinho, eles podem dar esse resultado, eles vão dar filhos dominantes. Por quê? Porque a mãe é recessiva. Então, todos eles podem ter o azinho pode ter vindo da mãe. Aliás, o azinho veio da mãe, o azão que veio do pai, só que ele pode ter dado qualquer azão, entendeu? Eu não tenho dados suficientes para determinar o genótipo desse indivíduo. Eu não tenho dados suficientes, ok? A mesma coisa vai acontecer com esse indivíduo aqui, com 5, 6 e 7. A mesma coisa vai acontecer, porque eu não tenho como identificar, não tenho dados suficientes. Eu teria que ter um pouquinho mais de um heredograma maior, ou então o enunciado pode falar alguma coisa, entendeu? Aí depende também do enunciado. Aqui não tem enunciado, eu estou indo só do heredograma. Tá? O enunciado pode falar alguma coisa, enfim. Esses indivíduos não tem como, mas esse indivíduo aqui eu tenho como definir. Tá? Eu tenho como definir por quê? Ele é dominante porque eu sei que o quadradinho branquinho é dominante, nesse exemplo. Tá? Quem é o dominante? A mãe, porque o pai é o quê? O pai é recessivo. Só que o pai só pode doar azinho. Se ele só pode doar azinho, o que esse filho é? Ele é heterozigoto. Esse indivíduo é heterozigoto. Tá? Dúvida aqui, gente? Vocês perceberam como que eu cheguei nisso aqui? Sim, sim. Professor, então a gente, quando for analisar esse heredograma, a gente tem que sempre pegar primeiro o casal que tem características iguais. Aí Tá? sempre partir deles e analisar. É, é o mais fácil. Pode até acontecer, vou ser bem sincera para você, pode até acontecer eles darem não darem essa característica, tá? Mas é muito difícil. Ele sempre, a maioria das questões esmagadora, tá? Só quando você vai fazer uma prova muito mais específica, tá? Mas assim, outra maneira de você perceber se a característica é recessiva é assim, ó, uma geração tem, a outra não tem. E essa é a mesma coisa, tá? Mas assim, se prende nisso porque a chance de se acertar é muito maior, tá? Ok? Tá, joia. Casal igual, filho diferente, o casal é heterozigoto e o filho é homozigoto recessivo, ok? Sim. Vamos lá aqui, vamos analisar esse heredograma agora, o exercício. Que na genética não tem como, gente, tem que fazer. O exemplo mais fácil de a gente entender é fazendo exercício. Na genealogia a seguir, os indivíduos assinalados com preto apresentam uma anomalia determinada por um gene dominante. Olha só o que ele falou para mim. Tá vendo que aqui eu não tenho como descobrir. O casal aqui em questão é diferente. Só que o que ele me deu aqui no enunciado, ó? Apresentam anomalia determinada por um gene dominante. Por isso que vocês têm que prestar muita atenção no que o enunciado traz para vocês.
tá? Porque normalmente você bate o olho no aerograma, cadê? Não tem casal igual. Aí você fica nervoso. Não precisa ficar. Aqui tá me falando. Então, ele tá me falando o quê? Que é um gene dominante. Então, eu sei que todos os afetados, todos o quadradinho assinalado com preto, ele é dominante. Eu só não sei se é homozigoto ou se é heterozigoto, tá? Se eu sei que os assinalados em preto são dominantes, é lógico que os branquinhos são o quê? Recessivo, ok? Eles são recessivos, ok? Beleza. Tá. Agora vamos pensar o seguinte: eu consigo descobrir qual que é o genótipo dos dominantes aqui? Vamos começar pelo pai. Aqui, o indivíduo 1. Olha, ele tem. Eles são diferentes, porém tem filho das duas características também. Opa! A mãe só pode doar azinho. Beleza. E aí eu tenho dois filhos que são azinhos. A mãe só pode doar um azinho para cada um. Vamos dizer assim. Ela só pode doar um azinho. O outro azinho veio de quem? Veio do Do pai. pai. Então, o pai é heterozigoto. A mesma coisa vai acontecer com os filhos aqui nesse caso. Por quê? Porque a mãe só pode doar azinho e eles são dominantes. Mas a mãe só pode doar azinho. Então, os filhos também são heterozigotos. Entendeu como que a gente chega nesses exemplos? Sim, sim. E no caso, esse é até mais fácil, né? Porque dá É, ele deu, mais. é, ele deu, ele deu a informação. E muitos dos aerogramas, eles te dão a informação. A gente tem que saber extrair essa informação do exercício, tá? Como é que chama? Do enunciado, tá? Aí agora é só analisar. A partir do momento que eu descobri tudo, é só analisar. Analisando a genealogia, é correto afirmar. Letra A. Todos os indivíduos afetados são homozigotos? Os Não. afetados são... Não, não são. Exatamente, não são. Todos os indivíduos não afetados são heterozigotos? Os não afetados são homozigotos. Também não é a letra B. Apenas o indivíduo 1, que é esse aqui, é heterozigoto? Não, a gente conseguiu ver que o 2,1 e o 2,5 também são 2,5, não tem 3 aqui não, tá vendo? Enfim, a gente conseguiu ver que eles também são heterozigotos, tá? Apenas os indivíduos 1,1, 2,1 e 2,5 são heterozigotos? Aí sim, ó. 1,1, 2,1 e 2,5. São heterozigotos? Sim, porque o restante dessa genealogia é homozigoto. Então, seria a letra D, tá? D de dado. Mas agora vamos ler aqui a letra E. Apenas os indivíduos 1 e o 2 são homozigotos? Não, a gente acabou de ver isso. Tá vendo como ficou fácil resolver? Sim. Acabei de E, ver. e esse exercício, ele me deu a informação que eu precisava, tá? Ele falou que era um gene dominante. Ele falou que o afetado era dominante. Pronto. Aí eu consigo resolver a maioria, tá? Ok aqui? Ok, professora. Viu como que é mais simples do que a gente imagina? A gente assusta muito É antes até legalzinho, né? Ficar. Eu gosto, né? Assim, só que a gente assusta muito antes de tentar resolver. Porque realmente, são exercícios que exigem um pouco de atenção, tá? Exigem mais atenção, sim, porque qualquer falta de atenção, você erra toda a genealogia. Porém, não é difícil de você perceber. É só você mesmo com calma fazer. Por isso que toda vez que tem questão de genética, eu sou uma pessoa que vou tirando tudo do enunciado e escrevendo. Tudo, escrevendo. Tipo assim, preto, assinalado com preto, gene dominante. Então, já vou lá, ó, pinto assim, preto dominante. Eu já sei que eu vou escrevendo tudo para não perder nenhum dado. Mas isso é uma coisa minha, tá? Eu sempre gostei de fazer. Vou extraindo tudo do exercício. Ok, gente, aqui é radiograma, Beleza. tá? Não tem como, tá? É fazendo o exercício. Eu acho que o que eu mandei deve ter radiograma também. Eu até falei para vocês não fazerem porque ia ficar difícil, agora fica fácil, tá?
Então, assim, busquem exercício na internet, tá? Faça, eu vou tentar fazer mais uma lista aqui, gente, mas eu sou horrível, eu prometo. Eu sou muito ruim nisso, tá? Eu confesso. Mas, assim, busquem exercícios, façam exercícios, porque a genética é prática. Aí você começa a perceber as coisas com muito mais rapidez, muito mais agilidade, tá? Ok, então, aqui no heredograma. Ok. Tá. E outra coisa, no heredograma aparecem vários tipos de questões. Não somente um heredograma simplesinho assim. Lá na herança quantitativa vai aparecer heredograma, lá na epistasia vai aparecer heredograma. Então, é interessante a gente entender pelo menos o básico do heredograma. Vamos lá. Até agora a gente falou de dominância e recessividade. Tá? Agora a gente vai falar de ausência de dominância. Ou seja, eu não tenho aqui dominante recessivo. Tá? Essa ausência de dominância, lógico que quando eu tiver um exercício, ele vai dar dados suficientes para você perceber que é uma ausência de dominância. Primeira coisa que a gente tem que saber da ausência de dominância é: eu tenho uma característica do pai, uma característica da mãe. Ok. E o filho apareceu uma terceira característica. Opa! Então, o pai ou a mãe, eles não têm características dominantes. Então, isso é um caso de ausência de dominância, tá? O que acontece geneticamente falando? O gene do pai e da mãe, eles vão se expressar. Por exemplo, um exemplo clássico de ausência de dominância é no nosso tipo sanguíneo. Nós temos tipo sanguíneo A, B e AB. Então, quando eu tenho o gene A e quando eu tenho o gene B juntos, eu tenho sangue AB, porque o A e o B não têm dominância entre eles. Tá? Lógico que não é, o tipo sanguíneo não é só isso, é só mesmo para vocês entenderem o que é uma ausência de dominância. Outro exemplo de ausência de dominância é vaca marrom, vaca branca. Cruzaram, tiveram uma vaca malhada. O que aconteceu ali? Não foi só a característica branca que apareceu, mas também não foi só a característica marrom que apareceu. Apareceram as duas características. Tá? Então, isso é uma ausência de dominância. Outra característica que é mais utilizada nos exercícios, flor branca e flor vermelha. Eu tenho a flor rosa. A flor rosa, quando eu tenho o alelo vermelho e o alelo branco. O que vai acontecer? A flor vai ser rosa. Então, eu tenho uma terceira característica. Então, quando eu tenho ausência de dominância, para você perceber, eu tenho eu tenho três características, pelo menos. Por quê? Pai de um jeito, mãe de um. E se surgir uma terceira característica no filho, então eu não tenho alelo dominante aqui. Os dois vão se expressar de qualquer maneira. Porque na dominância, um se expressa, o outro fica inibido. Tá? Então, não existe alelo recessivo. Aí eu dei o exemplo da flor vermelha. Tá? Aí é utilizada por letras diferentes, tá, gente? Como eu não tenho dominância e recessividade, é utilizado por letras diferentes. Flor vermelha e flor branca. Então, usou Vzão, Vzão e Bzão, Bzão. Vou fazer o cruzamento. O que vai ter aqui, ó? Olha só. Cadê minha canetinha aqui, ó? Os alelos aqui, tá? Os gametas da flor branca aqui em cima, da flor vermelha aqui em cima. Essa ordem não importa. O que importa é que você vai fazer o cruzamento, todos eles vão ter aqui, ó. O B veio para cá e o B para cá. 100% o quê? VB. Opa, esse VB é uma outra característica, porque eu estou falando de uma ausência de dominância. Então, eu tenho 100% da flor rosa. Tá? Isso que é ausência de dominância. Ficou claro o que é? Ficou sim. Tá. Falando que todo cruzamento ele é bem semelhante. Esse cruzamento ele vocês não têm que ter, não tem que ter medo, porque ele é muito semelhante. Tá? O que vocês têm que perceber é como montar esse cruzamento. Montar, tipo assim, eu tenho que saber qual que vai ser o genótipo aqui e tenho que saber qual que vai ser o genótipo aqui. É isso que eu tenho que saber. Tá? Vamos lá para a próxima característica. Próxima característica, não. Bom, entendendo o que é a ausência de dominância,
ou seja, os dois vão se expressar, eu tenho dois tipos de ausência de dominância, que é a dominância incompleta e a codominância, tá? A dominância incompleta é esse exemplo da flor, que é como se houvesse uma mistura das duas cores, tá? Das duas características, tá? E o exemplo que eu dei da vaca é o que a gente fala de codominância. Os dois aparecem bem definidos, ok? Aqui, na dominância incompleta, eu não tenho definição perfeita, eu não tenho partes brancas e partes vermelhas, tá? Já na codominância, eu tenho partes brancas e partes marrons. É lógico que eu não achei o mesmo desenho, tá, gente? Da mesma cor. Mas conseguiram entender essa diferença? Sim. E é uma mistura, porque geneticamente a gente não pode falar isso, mas para a nível de prova de vestibular, para vocês entenderem, é um termo mais fácil de utilizar, tá? Vamos lá. No caso do nosso sangue, do sangue AB, seria uma codominância, tá? Porque eu não tenho uma mistura, eu tenho a aparição dos dois. Eu tenho carboidrato do tipo A e tenho carboidrato do tipo B, tá? Então seria uma codominância. Ok? Aqui, ó, de dominância. Beleza. Aí o exercício aqui, gente, na ausência de dominância, ele é bem simples, tá? Ele vai falar assim, ele vai te mostrar que existe essa ausência de dominância. Então, eu não peguei nenhum exercício de ausência de dominância, mas aqui não tem ausência de dominância, porque esse primeiro e segunda lei de Mendel. Vai falar assim, uma flor vermelha foi cruzada com uma flor branca e a sua descendência foi 100% flor rosa. Fica na cara. Muito a ausência de dominância é bem claro quando eu tenho uma terceira característica formada, tá? Ou então ele fala, num caso de ausência de dominância, ele vai mostrar, vai te dar, vai pedir o cruzamento, vai pedir os possíveis resultados, tá? Então, gente, volto a falar para vocês que genética é prestar atenção no que está sendo dado para você no enunciado, tá? E prestar atenção no que está sendo pedido, porque o cruzamento não vai mudar. O cruzamento sempre vai ser parecido, sempre vai ter resultado semelhante. Por exemplo, o cruzamento de heterozigoto sempre será igual. Assim. Só que assim, depende do que ele vai te pedir. Ele pode te pedir a probabilidade disso ou daquilo, enfim, ele pode te pedir várias coisas. Então, por isso que é importante a gente perceber como é cobrado, ok? Ok aqui, gente? Até aqui? Beleza. Tá, agora vamos lá. A gente vai falar agora de polialelia. Até agora, nós falamos de dois alelos para cada característica. O alelo azão e o alelo azinho. Tá? Até agora, nós falamos só desses dois alelos. Beleza. Só que existem características, e não são poucas, que além do alelo azão e azinho, o mesmo gene, ele possui vários alelos diferentes. É o que a gente chama de polialelia. E esses alelos, eles vão se combinar determinando as características, tá? Por exemplo, eu tenho que mostrar o exemplo aqui. O exemplo mais utilizado é o caso dos coelhos, tá? Olha só, o coelho, eu tenho o alelo Czão, eu tenho o alelo Czão CH, eu tenho o alelo CH e o alelo CA, ou Czinho, que muitas vezes pode aparecer como Czinho. Mas, enfim, não tem problema. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que até então nós falávamos o quê? Nós falávamos somente de azão e azinho, dois alelos para o mesmo gene. Beleza. Só que agora eu tenho 4 alelos diferentes que vão determinar o mesmo gene. Só que esses 4 têm que se combinar de 2 em 2. Não existe a união de mais, não. Eu tenho que me combinar de 2 em 2. Ou seja, entre esses alelos, eu tenho como se fosse uma hierarquia, onde um é mais dominante que o outro, que é mais dominante que o outro, que é mais dominante que o outro. No caso dos coelhos, eu coloquei exatamente isso aqui. Coloquei não, no caso dos coelhos, que é o exemplo que mais aparece, tá, nas questões, é exatamente isso aqui.
para o mesmo, para a coloração dos coelhos. Só ver uma coisa aqui. Tem um exercício aqui. Para a coloração dos coelhos, eu tenho 4 alelos diferentes. Ou seja, eu tenho 4 possíveis características para se expressar, tá? Só que entre eles existe uma hierarquia, existe dominância e excessividade. E tá exatamente expressa nesse quadradinho que eu fiz aqui, tá? No caso dos coelhos. É lógico que eles podem te dar qualquer exemplo, mas eles vão te dar essa hierarquia. Neste caso aqui, olha, o cesão puro, ele vai dominar todos os outros, tá? O cesão CH domina esses dois aqui, ok? O cesão H domina só o Czinho, o CA. E o CA, ele não domina ninguém, tadinho. Ele seria o homozigoto recessivo. Por quê? Porque ele só vai aparecer em dose dupla. Ele só vai ser CA, só vai mostrar a característica em dose dupla, tá? Aqui, a única coisa que a gente tem que entender aqui, que tem que ficar claro para vocês aqui, é que existe uma combinação e a gente precisa entender que existe essa dominância, essa relação de dominância entre eles, tá? Ou seja, olha no quadrinho aqui embaixo. Quando eu tenho cesão, independente de qualquer coisa, ó, cesão, se eu tenho cesão, independente do que vem depois, eu tenho um coelho chamado de selvagem, ou agute, tá? Geralmente, eles te dão todas essas informações, tá? Então, independente de qualquer um que seja, se for CH, se for CCH, se for CH ou se for CA, vai ser selvagem, porque o cesão domina a coisa toda, tá? Bom, se eu não tenho cesão, quem vai dominar é o CCH, ok? Que é o chinchila. Então, se eu tenho CCH, independente se for CH ou CA, ele vai dominar. Ele só vai deixar de ser chinchila se tiver o cesão. Conseguiram perceber essa relação de dominância? Sim. A única diferença é o seguinte: se for CH com CA, a característica do CH, e o CA, que é o albino ou o Czinho, ele só vai aparecer em homozigose aqui, ó, Czinho puro. Ó, cesão. Então, é isso que vocês têm que entender. Porque o exercício ele vai te dar tudo que você precisa entender. Só que existem vários exemplos de polialelia. Por exemplo, agora eu posso falar com mais clareza, o tipo sanguíneo. O nosso tipo sanguíneo, ele é o seguinte, deixa eu só mudar a cor aqui, só para vocês entenderem. Ele tem 3 alelos, tá? Ele tem o alelo isão A, ele tem o alelo isão B, e tem o alelo izinho. Perceberam aí? É uma polialelia, não é? Eu tenho 3 alelos para uma mesma característica, é uma polialelia. Tá? O tipo sanguíneo, eles adoram utilizar justamente por causa dessa riqueza de conceitos que tem dentro dele, tá? Então, o alelo é o I. O alelo I, A, isão A, o alelo isão B, o alelo izinho. Então, a combinação desses alelos de 2 a 2 é que vai determinar o tipo sanguíneo. A diferença é que o isão aqui, ele domina sobre o izinho. Qualquer isão aqui domina sobre o izinho. Porém, o isão A e o isão B não existe dominância entre eles. Seria um caso de codominância, em que aparece as duas características vão se expressar claramente. Perceberam como o sangue vai funcionar? A gente vai ter uma aula de sangue, tá, gente? Sim. Vamos lá. Exercício. No coelho doméstico, os genes para a cor da pelagem evidenciam a relação de dominância. Olha só, nesse exercício, ele me deu a relação de dominância, bem como as seguintes relações genótipo-fenótipo. Então, ele me deu todas as informações, que o cesão é pelagem agute, o CH, chinchila, o CH
Himalaia e o CA albino. Ele me deu todas as informações que eu preciso, tá? Vamos lá. Aí tem um exercício. Uma caixa de coelhos continha uma fêmea Himalaia. Opa! Uma fêmea Himalaia. A partir do momento que eu tenho ali a relação de dominância mostrando ali, vamos ver. Primeiro, para ser Himalaia tem que ser o quê? CH. Uma fêmea Himalaia. CH. Só que eu sei o que é depois. Ela pode ser CH ou pode ser CHCA. Eu posso ter pode ser qualquer um dos dois, tá? Uma fêmea Himalaia, aqui, para não me perder. Um macho albino e um macho chinchila, tá? Não foi na ordem aqui não, tá? Ó, a mãe, cadê minha canetinha? A mãe Himalaia, o macho chinchila, ó, o CH chinchila, e um macho albino. Deixa eu voltar aqui na minha caneta vermelha, que eu me perco todinho. E um macho albino. Para ser albino, somente com característica recessiva. Ok aí? Perceberam como que eu encontrei isso aí? Sim. Isso aqui tudo o exercício está me dando, tá? A fêmea, que é Himalaia, teve 8 filhotes. 2 Himalaias, tá? Aí eu tô na prole ali, ó. Eu tive Himalaia. 4 chinchilas. Eu tive filhote chinchila também. E 2 albinos. E tive filhote albino. Ela me deu o que... Esse risquinho aqui, gente, é porque eu não sei o que está do lado, tá? Ele é chinchila, então o dominante aqui é chinchila ou Himalaia, tá? Beleza. Isso aqui tudo o exercício me deu, tá? Agora vamos lá. Antes de continuar a pergunta, vamos só analisar. Primeiro, olha só. Eu tenho nos filhos o quê? Albino. O albino seria o recessivo, não é? Se eu tenho recessivo, um recessivo veio do pai. E o outro tem que vir de quem? Da mãe. Então, eu já sei que a mãe é o quê? Chinchila com heterozigota com albina. Eu não sei por que eu escrevo se eu faço isso. Deixa eu apagar. Olha lá. Se eu tenho albino, tem que vir um de cada progenitor. Um do macho e um da mãe. A mãe, eu sei que ela é Himalaia, então ela tem que ter o quê? O CAzinho. Então, eu já sei o genótipo da mãe. Beleza, tá? Bom, agora vamos pensar. A mãe Himalaia pode ter um filho chinchila com o macho albino? O macho albino só pode dar o quê? CACA. Entendeu? O macho albino só pode dar CACA. Gente, peraí, por que tá riscando isso aqui tudo? Professora, nessa eu dei uma bugada, assim. Vamos lá, então. Vamos voltar aqui. Até que você entendeu a aparição de todos os machos? Não, só foi aquele finalzinho mesmo da última linhagem, Ah, tá. Vamos tá? lá. Bom, aqui eu tenho. Se eu tenho CACA, o que vai acontecer, gente? A Eu mãe tem que posso estar. ter. A mãe tem que ter CAzinho, tá? E o pai também. Então, o macho 2, ele pode ter. Perdão, o macho 2, ele pode doar. Porém, eu tenho outros filhotes. Eu tenho chinchila.
Se eu tenho chinchila, como é que a mãe Himalaia pode ter um filhote de chinchila com macho 2? Não pode, porque o macho 2 só pode dar o CA-CA. Então, eu sei que o macho 1 também tem o outro CA. Porque o macho 2, se eu fizer o cruzamento da mãe CA, CH, Himalaia, com albino, se eu for cruzar somente com albino, eu só posso ter Himalaia ou albino. Eu não vou poder ter chinchila. Então, o chinchila veio daqui, ó, veio desse macho. Entendi. Entendeu? Aí Entendi. agora, entendeu? A partir de agora, eu consigo perceber. Porque eu quero saber o seguinte, qual a pergunta foi, qual o coelho foi pai? Bom, aqui a gente já percebeu. Somente com a prole, eu já percebi que o coelho pai é o macho, esse macho aí, o macho chinchila. Ok? Já percebi. Aí pediu para quais eram os genótipos da fêmea, já achamos, do macho, já achamos, e de seus descendentes. Bom, os descendentes não tinha como a gente achar. Vamos lá. Os descendentes, para que seja chinchila, só pode ser o que depois? CA. Por quê? Se for, ó, para que seja Himalaia, aqui, se for nesse caso aqui, para ser Himalaia, só pode ser CA, porque o chinchila domina sobre Himalaia. Então, só pode ser CA. Agora, aqui no chinchila, ele pode ser tanto chinchila com albino ou chinchila com Himalaia, porque ele domina sobre os dois. Entendeu? Entendi. Conseguiu perceber? Mas, professor, por que que o macho um ele é CA? Porque ele teve filhote o quê? Ele teve um filhote que é CA-CA. Um CA veio da mãe. O outro tem que vir do pai. Eu fiquei confusa porque É. eu achei que o CA fosse o cruzamento da mãe com o macho. Aí eu fiquei um pouco confusa. Não, não, é o macho um, tá? É o macho um. Eu coloquei como um aqui. Por quê? Por que não é o macho 2? Porque ela teve filhote o quê? Olha os filhotes que ela teve. Ela teve filhote Himalaia, teve filhote chinchila e teve filhote albino. Então, para que uma fêmea que seja Himalaia, tenha um filhote chinchila, ela tem que cruzar com alguém que seja chinchila. E o macho 2 não é chinchila. Ah, ela Conseguiu cruzou perceber? só com um. Ela cruzou só com um. Ah, tá. O exercício pediu para eu descobrir com quem ela cruzou. Entendi. Eu tava entendendo que ela, nesse Cruzou com. cruzamento, podia o macho um ser pai de um, o macho dois ser pai de outro. Ah, não, ela cruzou só com um. O mercado fala, é verdade. Entendi, obrigada. Mas você conseguiu entender agora mesmo? Não, agora foi. Tá. Perceberam, gente, que é só a gente analisar o que tá escrito? Eu fiz um cálculo muito mirabolante aqui? Não fiz. É só uma análise mesmo. É só atenção e uma análise do que está escrito. Tá? Agora vamos ao segundo exercício. Olha. O cruzamento de um coelho chinchila com outro Himalaia produziu descendentes na seguinte proporção: um quarto chinchila, meio Himalaia e um quarto albino. Quais são os genótipos parentais? Vamos lá. Genótipos parentais, eu quero saber qual que é o genótipo do coelho chinchila e qual que é o do coelho Himalaia. Tá? Primeiro, para que seja chinchila, ele tem que ter o Czão CH. Ok? E para que o outro seja Himalaia, tem que ser o Czão H. Ok? Aí a mesma coisa vai acontecer, gente. Ele teve filhote chinchila, ele teve filhote Himalaia e teve filhote o quê? Albino. Novamente eu tenho albino aí. Para que eu tenha um filhote albino, coelho albino, que é homozigoto recessivo, um alelo tem que vir do pai e o outro tem que vir da mãe. Ou seja, já achei aqui. Professora, eu só fiquei confusa porque que o Himalaia é na proporção meio. Ah, tá. Mas aí esse meio aqui, você não precisa nem se preocupar, porque isso aqui foi a proporção que eles deram. Tá? Olha só, o que nesse exercício que é importante para vocês aqui, ó. Teve filhote chinchila, Himalaia e albino. A quantidade de filhotes neste caso aqui não tem importância. Tá?
Ah, tá. Entendi. Aí tendo um filhote albino, aí cada CA tem que vir de um, Exatamente. né? Entendi. Exatamente. Aqui ele me mostrou os fenótipos para eu achar os genótipos, entendeu? Então, se eu tenho um filhote albino, eu sei que albino é o quê? É totalmente recessivo. Ó, totalmente recessivo. Para ele ser totalmente recessivo, homozigoto recessivo, um tem que vir do pai e outro da mãe. E neste caso aqui, tem que ser como? Só pode ser assim. Para ele ter aqui, porque chinchila ele pode ter porque a mãe é chinchila. Himalaia ele pode ter porque o outro é Himalaia. Mas para que seja albino, os dois têm que ter o recessivo para poder se juntar e formar o recessivo. Conseguiu ver? Consegui. Já conseguiu mesmo? Sim, sim, de verdade. Então, gente, qualquer pessoa que tiver dúvida, não é simples mesmo, tá? Pode falar, pode parar, pode falar. E isso, todas as questões de polialelia, elas vão utilizar desse jeito. Eles vão te dar dominância, tá? E dentro dessa relação de dominância, você pode resolver qualquer exercício, basta você prestar atenção. Por exemplo, teve um exercício que foi dado para mim, que eu li, que ele falava assim: determinada característica era definida pelo alelo E. Alelo E1, E2, E3, E4. Nessa sequência de, de dominância. O E domina o E1, o E1 domina o E2 e assim por diante, né? Aí ele me fez um cruzamento de um macho E2 com macho E1, entendeu? É só ele colocar a maneira como ele quiser, desde que você tenha lá os alelos bonitinhos para formar essa característica. Conseguiu perceber isso? Sim, sim. Então tá. A Ana já tá aí, gente? Professora, ela disse que está com problema na internet. Ah, Não então poderá dar aula hoje. posso seguir? Coisa, professora. Pode. Pode? Então tá. Genes letais. Os genes letais, ele mostra quando o indivíduo não vai se desenvolver, tá? Quando a presença de um determinado gene determina o não desenvolvimento desse indivíduo, ou seja, vai matar. Por exemplo, neste caso aqui, nesse exemplo aqui, tá? No caso aqui do gato, o alelo C dominante é o fenótipo normal. O alelo C recessivo é o fenótipo sem cauda. Ok, até aí tudo bem. É uma característica simples, com dois alelos, ok. Só que, quando eu tenho a presença do Czinho, o gato não sobrevive. Ok? O gato não sobrevive. Então, olha só. Czinho e Czão significa cauda normal do gato. E Czinho não existe. Ele morre. Ok? Ele acaba morrendo. Isso ele fala constantemente, tá? Deixa eu ver se é um exercício. Isso tem uma BO. Vamos ver. Supondo que a fêmea e o macho são heterozigotos, igual esse cruzamento tá aqui, tá? Fêmea e macho heterozigotos. Peraí. Fêmea e macho heterozigotos. Qual é a probabilidade de, deles terem filhos heterozigotos também? Mãe e pai heterozigoto, qual que é a probabilidade de eles terem filhos heterozigotos também? Geralmente seria 1, 2, 3, 4, 2 heterozigotos, 2 para 4, correto? Geralmente seria. Mas, neste caso aqui, isso aqui é um 2, tá, gente? Neste caso aqui, o enunciado vai estar falando que é um gene letal, que o alelo Czinho, em homozigose, ele determina a morte do indivíduo.
Então, este resultado aqui, que seria o Czinho, ele não conta no meu como proporção. Ele não vai contar. Ou seja, em um caso de gene letal, se eu te pedir qual é a probabilidade de terem filhos heterozigotos, seria 2 resultados em 3 possíveis resultados. Por quê? Porque este quarto resultado aqui, ó, não entra na minha contagem. Então, neste caso de genes letais, eu não tenho 2 para 4, eu teria 2 para 3. Tá? Isso é questão de atenção na hora de resolver o exercício. Tá? Porque geralmente ele fala gene letal, às vezes pode ser o dominante em duplicidade, às vezes pode ser o heterozigoto. Enfim, isso vai ser o exercício que vai definir. Tá? Mas é só para você entender o seguinte, que quando eu tenho um gene letal na questão, quando ele fala que o indivíduo não vai se desenvolver, o resultado que daria esse indivíduo que não vai se desenvolver não conta, porque não vai chegar a ser um indivíduo. Entendeu? Então, aqui seria 2 possíveis resultados em 3. 2 resultados, né, perdão, em 3 possíveis resultados, porque o Czinho não é um possível resultado, porque não vai nascer. Conseguiu perceber isso? Conseguiu ver? Não é a coisa que mais cai, mas pode aparecer, entendeu? Sim, deu para ver, sim, professora. Deu, né? Então, vamos lá agora. Gente, é muita informação. Vocês querem que eu fale do sistema BO ou deixa para a próxima aula? Ah, professora, por mim é o que a senhora dá. Eu tô tranquila, assim, quanto à quantidade. Essa matéria é gostosinha de ficar É, vendo. Nem é, não é mas tem que fazer, maçante. porque realmente vai ser muita informação. Mas não tem problema não, por mim não tem problema não. Não, é o que o pessoal decidir por mim pode continuar até ela falar que vai. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui, porque às vezes está sem som, né? Não, acho que ninguém falou nada no chat. Ninguém falou nada, então eu vou continuar, tá? Vou continuar. Ninguém falou nada de novo, então continue. Pronto. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Sistema BO. O sistema BO, como eu já mostrei para vocês, eu tenho 2 conceitos aí, que é o alelo múltiplo e a codominância, tá? Por que o alelo múltiplo? Porque eu tenho 3 tipos de alelos para uma mesma característica, para o mesmo gene, e codominância porque os alelos isão A e isão B, eles não têm dominância entre eles são codominantes, os dois se expressam, tá? Então, ó, temos 4 tipos de sangue, O, A, B e AB, e isso aí acontece na incidência mesmo da população mundial, tá? O O, ele é dado como 0. Vocês vão entender por quê. Por quê? Na membrana plasmática das hemácias, que são as células sanguíneas, possuem várias. Lembra que eu falei que possuem várias proteínas, várias estruturas. No caso aqui das hemácias, eu tenho um tipo especial de carboidrato, tá? É um tipo especial de polissacarídeo que vai determinar o tipo sanguíneo. Ou ele vai ser o polissacarídeo A, ou vai ser o polissacarídeo B. Ou os dois, ou nenhum. É isso que vai determinar, tá? Vamos lá. Dando nomes aos bois. Quando a gente fala o tipo sanguíneo, é porque ele tem o carboidrato do tipo A, B ou AB, ok? Ou não tem. E esses carboidratos, eles são chamados de aglutinogênios, tá? Então, o que tem na membrana são aglutinogênios. Tá? Vamos lá. O sangue A, ele possui na membrana plasmática das hemácias o aglutinogênio do tipo A, que é um tipo de carboidrato do tipo A, ok? O sangue B, ele possui nas hemácias o aglutinogênio do tipo B. Até aí tudo bem. O sangue AB, o que eu falei de codominância, ele possui nas hemácias aglutinogênio do tipo A, mas também do tipo B, porque os dois se expressaram, tá? E o sangue O,
anteriormente chamado de zero, ele não possui nenhum tipo de aglutinogênio. Tá? Ele anteriormente era chamado de zero por isso, porque ele não possuía nenhum tipo de aglutinogênio. Ok. Só que no sistema sanguíneo, eu já tenho o quê? O sangue já tem uma defesa própria relacionada ao sistema BO. Já existe essa defesa própria. Tá? Tanto que a pessoa que tem sangue A, ela já possui no plasma sanguíneo um anticorpo anti-B. Por isso que ela não pode receber de B. Porque ela tem um anticorpo que vai atacar. Esse anticorpo aqui, ele vai atacar. Esse anticorpo aqui, ele vai atacar exatamente isso aqui. Então, se uma célula B entrar num corpo de sangue A, o anticorpo imediatamente vai atacar. A mesma coisa acontece com B. O B já tem um anticorpo de A. Então, se um sangue do tipo A entrar num corpo do tipo B, já vai ser atacado. Por isso que não tem essa possibilidade de transfusão. Agora, pensa comigo, o AB pode ter algum anticorpo? O AB não pode ter nenhum anticorpo, então ele não tem anticorpo, porque senão ele atacaria a própria célula. Tanto o anti-A quanto o B, ele atacaria a própria célula. Ok? O que vai acontecer? Se o AB entrar no B, o anticorpo vai pegar aqui, ó, e vai coagular. Se o AB entrar no A, o anticorpo vai pegar aqui o triângulozinho e vai coagular. Então, eu tenho aí... É assim que acontece esse esquema de doação. E o sangue O? O sangue O, ele não tem nada, porém, ele não tem nenhum tipo de aglutinogênio, mas tem um anticorpo anti-A e anti-B. O anticorpo também pode ser chamado de aglutinina, tá? A aglutinogênio é o que o sangue tem, a aglutinina é o que o sangue vai combater, tá? É o anticorpo que vai combater, tá? Então, isso daqui é o que a gente tem que saber. O sangue A tem o aglutinogênio do tipo A e a aglutinina anti-B. O sangue B, aglutinogênio B e anticorpo anti-A. O sangue AB não pode ter anticorpo, senão ele ataca as próprias células. E o sangue O, ele tem os dois anticorpos. Ou seja, ele pode doar, mas ele não consegue receber de nenhum sangue, porque ele tem anticorpo. Então, ele vai imediatamente fazer o quê? Atacar qualquer tipo de sangue. Então, aí eu tenho o meu quadro de quê? De doação. Até aí, tudo bem? Sim. Tá? Bom, aí aqui também é o mesmo resumo, tá? Só que com um desenho diferente, é um quadrinho que vocês costumam ver com mais frequência. Aqui no caso, ó, o grupo A tem a hemácia com aglutinogênio A, aglutinina anti-B. O grupo B, aglutinogênio B, com aglutinina anti-A. O grupo AB, sem aglutinina, mas com os dois aglutinogênios. E o grupo O, sem aglutinogênio, porém com os dois as duas aglutininas, ou seja, com os dois anticorpos, tá? Botei esses nomes aqui, gente, é para vocês verem que quando a gente fala anticorpos, a gente usa como uma medida de defesa do nosso organismo. Então, provavelmente as questões vão usar o aglutinina, tá? E antígeno a gente também usa muito como doenças, porque a gente usa como um corpo estranho que causa reação, tá? Então, só que no grupo sanguíneo a gente usa como aglutinogênio. Então, são nomes que vocês podem, assim, ver, opa, é a mesma coisa, tá? Ok aqui? Isso aqui é a mesma coisa da primeira. Beleza. Vamos lá. O sistema de doação de sangue é o seguinte. Aquele velho quadrinho, né? Você bota lá uma gotinha de sangue, duas gotinhas de sangue, uma aqui e outra aqui. Aí, em uma gotinha, você coloca o soro anti-A. E a outra gotinha, você coloca o soro anti-B. O soro é o quê? Eu estou colocando anticorpos ali, eu vou pingar anticorpos. Gente, aonde tiver reação, é porque ali eu tenho o quê? Se eu estou pingando o anti-A, eu tenho reação de quem? O anti-A só vai reagir com quem? Com A. Se eu pingar o anti-B só vai reagir com B. Ele não vai reagir com A, ele vai reagir com B. Então, aonde eu tenho aglutinação, que é a aglomeração das moléculas, é onde eu tenho aquele aglutinogênio, tá? Vamos lá. O sangue A. O sangue A, o que aconteceu aqui, ó? Pingou o soro anti-B. Não reagiu, então aqui não tem B.
Pingou o anti-A, reagiu, opa, aqui tem A. Então, essa pessoa do tipo A. A mesma coisa vai acontecer com o B, só que é o inverso, né? Se eu pinguei o anti-A, não tive nenhuma reação, o sangue ficou de boinha, e eu pinguei o anti-B e eu tenho aqui o aglutinogênio B, ou seja, esse sangue é B. Se eu tive reação, se o anti-B só pode reagir com B. Então, se aqui tem B, vai ter reação. O AB, gente, eu vou pingar os dois vão reagir, porque eu tenho tanto A quanto B. E o O não vai reagir nenhum dos dois. É isso que acontece. Esse é o exame mais claro. Esse exame, às vezes, quando tinha exposição, feira de ciência nas escolas, muitas crianças faziam. Eu fiz. Professora, Ah, aí no caso, tanto no A quanto no B, pingou os dois soros, tanto o anti-A quanto o anti-B? pingou os dois. Pingou os dois. Só que para saber se tem A, pingou o anti-A. Se tiver A nesse sangue, vai reagir. Como esse sangue é do tipo A, quando ele pingou anti-B, não vai reagir, não vai acontecer nada. Entendeu? E aqui o sangue B é a mesma coisa. Pingou o sangue A, o anti-A. Não, como não tem o aglutinogênio A, não vai acontecer nada. Ele vai ficar normalzinho. Ele vai reagir com o anti-B, porque aqui eu tenho o aglutinogênio B. Então, ele é do tipo B. Conseguiu perceber? Sim, sim. Tá? E assim, gente, fica o nosso quadrinho de quê? De doador e receptor universal. Vamos lá. O sangue A, ele pode doar para o AB e para ele mesmo. Tá? Por que ele pode doar para o AB? O AB não tem nenhum tipo de anticorpo. Então, o A pode doar para o AB. Ok? O sangue B também é a mesma coisa. Pode doar para o AB porque o AB não tem nenhum tipo de anticorpo. E todos os sangues podem doar para ele mesmo. Tá? Então, o A pode doar para o AB e para ele mesmo. O B pode doar para o AB e para ele mesmo. O AB, ele só pode doar para ele mesmo. Tá? Só em compensação, ele pode receber de todos os sangues. Ok? Ok, ele recebe de todo o tipo sanguíneo. E o O, tadinho, o O ele é o mais comum, mas ele só pode doar para ele mesmo. Não, ele pode doar, ele só pode receber dele mesmo. Mas ele pode doar para todos os outros tipos sanguíneos. Então, aqui eu tenho o receptor universal sendo o AB e o doador universal sendo o O. Ok aí? Ok. Aí, gente, mas aí a pergunta é o seguinte: por que isso acontece? Porque justamente por conta desse quadro aqui, ó. Peraí. Justamente por conta disso daqui, tá? Por conta dessas características. Por isso que aquele quadro de doador e receptor universal acontece, ok? Vamos lá. Falso O. Já ouviram falar do sangue bom bem ou falso O? Não. Então, vamos lá. O falso O é o seguinte: todos os nossos, voltando aqui para aquele quadro lá, todos os nossos grupos sanguíneos possuem esse conectorzinho. Tá vendo que todos eles possuem conector? Inclusive o O, inclusive o O. Percebeu isso? O que acontece? Aqui no caso do grupo A, B e O, eu estou falando de aglutinogênio, mas o conector existe. É como se existisse ali o pininho para encostar, tá? E isso continua acontecendo no sangue falso O. A diferença é que o sangue falso O, ao invés de ter, vou mostrar diretamente aqui, tá? Ele pode ser tanto, olha só, o sangue A tem ali, ó, a enzima H que vai conectar o carboidrato A na hemácia. O B, ele tem aquela enzima H que vai conectar o carboidrato B à hemácia. O AB é a mesma coisa, eu tenho um conector, tá vendo? Todos eles têm um conector.
E o O, ele tem somente o conector, ele não tem nenhum tipo de carboidrato. É isso que acontece. Isso acontece normalmente. O falso O acontece o seguinte: essa proteína H aqui, ó, que é o conector dos carboidratos, não existe, tá? O sangue bom bem pode ter o aglutinogênio A, pode ter o aglutinogênio B, pode ter os dois. A diferença é que eles não conseguem conectar. Por mais que geneticamente eles sejam do tipo A, esse A não se conecta à hemácia. Então, eu não tenho na hemácia. Por isso que é chamado de falso O. Porque, em teoria, ele não tem nenhum tipo de aglutinogênio. Ele é igual ao O. Só que até mesmo o O que tem esse conectivo, ele é estranho para essa pessoa, tá? Então, uma pessoa que não tem, que ela é do tipo do sangue bom bem, recebe o sangue com esse antígeno, ou seja, com a enzima H, a proteína H, ela vai combater. Então, o falso O ou bom bem, ele só vai receber do falso O também. Ele só pode receber deste tipo de sangue, tá? É somente esse conectivo que fala. Pouquíssimas questões falam sobre isso, porém, é legal a gente entender pelo menos o que é, tá? A pessoa com falso O, ela pode ser A ou B, tá? Geneticamente falando, porém, no exame de sangue normal, eu não tenho nenhum tipo de aglutinação, tá? Mas geneticamente ela pode ser A ou B, ou AB. Professor, Então, desculpe interromper. No caso, então, quem é esse falso O, ele consegue receber somente de falso O. falso O. É um sangue bem raro, entendeu? Ele é um sangue bem Entendi, raro. entendi. Porque no Tá? caso, a enzima, ela faz o conectivo, né, entre o... Isso. Aí, no dele, mesmo sem enzima, mas aí, sendo um falso negativo, dá para se usar ali o sangue. Dá, mas somente de falso O. Entendi. Então, vamos lá. Agora vamos à genética da coisa. Genótipos. Eu tenho 3 alelos. Lembra que eu falei que eu tenho 3 alelos, né? Eu tenho o alelo isão A, tá? Tenho o alelo isão B e o alelo izinho. Então, a pessoa que é A, ela pode ser isão A, homozigoto dominante, ou pode ser isão A, izinho. Porque entre isão e izinho, eu tenho dominância. Existe essa dominância, tá? Só entre A e B que não existe. O sangue B pode ser isão B ou isão B, izinho. O sangue AB só pode ser isão A, isão B. E o sangue O só pode ser izinho, izinho. Aqui eu tenho genótipos já. Esses genótipos são definidos, tá? A gente não tem que achar nada. É só prestar atenção no que o exercício fala, tá? Exemplo lá. Cruzamento entre uma pessoa com sangue A, homozigoto, e um B, heterozigoto. Bom, se o sangue A é homozigoto, gente, é isso aqui, ó. Tá? E o B, heterozigoto, é isso aqui. Então, a gente vai fazer esse cruzamento. Tá? Vamos fazer lá. Eu tenho isão A de um lado. Olha como que o cruzamento é a mesma coisa. Isão B, izinho do outro. Ó, isão B, ó, esse isão A veio aqui, esse isão B aqui, esse isão A aqui, esse isão B aqui, esse isão A aqui, ó, o izinho, esse isão A aqui, ó, o izinho. Olha como que o cruzamento é a mesma coisa, desde que eu ache os genótipos corretos para serem cruzados, tá? O que eu tenho aqui? 50% de possibilidade do sangue da pessoa ser AB e 50% de ser do tipo sangue A, heterozigoto, tá? É um cruzamento muito simples, não é? Sim. É um cruzamento super simples que você vai fazer como? É só você achar o genótipo, tá?
você tem que saber isso aqui, ó. Isso aqui, no sistema BO, você tem que saber, tá? Quais são os genótipos. Isso que você tem que saber, para você poder saber. Homozigoto, isão A, isão A. Heterozigoto, isão A, izinho. A mesma coisa acontece com B. Homozigoto, isão B, isão B. Heterozigoto, isão B, izinho. No caso do AB, eu não tenho como falar heterozigoto, porque os dois são dominantes, tá? Eles são híbridos, porém são dominantes. E o izinho, totalmente recessivo. Cálculo simples de se fazer. Pode Professor, falar. aí o AB vai ser aquele que se falou com alguma coisa, né? Vai ser o isão A e isão B. Quer ver? Vamos fazer um exemplo aqui. Vou apagar. Ó. Supondo que eu vá cruzar isão A, isão B, um sangue AB. Você quer cruzar ele com quem? Isão azul. Azinho, tô lá no Você quer meio. cruzar? Você quer cruzar com um O, né? Pode ser. Então vamos lá. O que vai acontecer é o seguinte. Deixa eu passar aqui isso. O que vai acontecer é o seguinte, ó. Isão A, isão B, esse é o genótipo do sangue AB cruzado com izinho, que é um sangue O. Isão A, isão B, izinho, izinho. Isão A, izinho, isão B, izinho. Aqui é a mesma coisa, isão A, izinho, isão B, izinho. Então, uma pessoa do sangue tipo AB, mesmo sendo cruzada com tipo O, que é totalmente recessivo, ela tem 50% de chance de ter o sangue A ou 50% de sangue ser B. Não tem possibilidade nem de ser AB, nem de ser O. Entendeu? Sim, sim. Era isso que você queria ver? Não, na verdade, como no caso você explicou, né? No caso o AB, ele não tem nenhum, não é recessivo nem dominante, né? Isso. Ele Não. é um. A senhora explicou que esse É, coisa vai aparecer no tipo sanguíneo. É ele é, são co-dominante. características codominantes, As Ah, duas dominam. entendi. Obrigada. Entendeu? Uhum. Nada. Então vamos lá. Dúvida aí, mais alguém? Alguma dúvida em relação ao sistema BO? Não, professora. Então tá. Gente, o fator RH, deixa eu só ver uma coisa aqui. O fator RH, eu não tenho. Ou é positivo ou é negativo. Tá? O fator RH ou é positivo ou é negativo, e é uma herança mendeliana normal. Tá? Ele só que ele vai usar a letra R, tá? Sendo que os genótipos que são positivos são dominantes e os negativos são recessivos. Aí aqui tem esse exemplo. Supondo um pai positivo heterozigoto, ó, o pai positivo, que é dominante heterozigoto, com a mãe negativa. Eu tenho 50% de chance de ser positivo e 50% de chance de ser negativo. Tá? Então, é um cruzamento muito simples. Tá? E se eu tiver um exercício falando assim, mãe do tipo O positivo com A negativo, é só eu fazer um cruzamento do fator RH e depois fazer o cruzamento do sistema BO. Tá? Então, é um cruzamento muito simples, sendo que positivo é dominante e negativo é recessivo. Tá? Ok aí? É bem simples mesmo. Ok. Tá? Tem que fazer exercícios. Tá? Tem que fazer, porque não tem como não tem como mesmo a gente estudar genética sem falar. Apesar de que muitas das questões são conceituais, elas cobram os conceitos da genética, dos tipos de herança, tá?
Mas, assim, tem que fazer, até mesmo para a gente poder identificar qual é o tipo de herança, tá? Nós falamos aqui agora até o sistema BO, depois a gente vai falar na próxima aula da segunda lei de Mendel. Que aí, a primeira lei de Mendel, a gente está falando o tempo todo de uma única característica, mesmo sendo polialelia, mas é um tipo de característica, por exemplo, a cor do olho, a cor do pelo, o tipo sanguíneo é uma característica. Aí, na segunda lei de Mendel, a gente fala de 2 tipos de características em um mesmo indivíduo. Então, é um cálculozinho maior, mas também não tem nada de gritante. Tá ok? Tá joia, professora. Muita informação foi dada, muita informação mesmo foi dada. Eu tenho que fazer, vou fazer uma listinha. Eu tenho que fazer. Tenho que fazer, mas eu acho que a que eu tenho ali é a segunda lei de Mendel. Então não adianta mandar para vocês agora. Vamos ver se eu tenho sistema BO. Eu tendo, eu já coloco aqui para vocês, tá? Já mandei todos os slides de genética. Tranquilinho para vocês. Tranquilinho não, né? Vocês têm que estudar, tá? Tranquilinho. Falo como se fosse simplesinho. Pessoas lindas,